alinhados, moldados, fortalecidos, renovados, revigorados por esta fé. Olá, meus queridos sonhadores de Jesus, bom ano, um excelente 2026, escrito pelo dedo de Deus. É o que eu vos tenho desejado desde o dia 31, porque eu sei que se este 2026 for escrito pelo dedo de Deus ou pela mão de Deus, será um ano vivido de acordo com a boa e agradável vontade de Deus. A sua vontade é perfeita e nós estamos aqui hoje, a nossa primeira reunião, nosso primeiro encontro, o nosso primeiro tempo de partilha de 2026, em que nos sentamos juntos à mesa de comunhão, não só a comunhão horizontal, mas a comunhão vertical, para partilharmos a sua palavra, que é o pão da vida, que sacia a fome que nós temos dele. De quem? Este Deus, o Pai das luzes, o Altíssimo. Para isso eu acho, para iniciarmos esta viagem de 2026, nós precisamos de trazer connosco, na nossa bagagem, um item indispensável, essencial: a fé. Anda de lá comigo. Pega na tua bagagem chamada fé, trá-la contigo e vamos juntos começar esta viagem pelo ano de 2026. E para isso eu quero abrir em Hebreus, capítulo 11, que todos vocês conhecem subejamente. Vou ler aqui alguns versículos. Comecemos pelo versículo 1, que diz: ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E no versículo 2 diz: porque pela fé os antigos alcançaram um bom testemunho. Estamos nós aqui na nossa primeira partilha do ano 2026, querendo, confiantes de que o autor da nossa fé será companheiro de viagem conosco ao longo deste ano 2026. Quem é o autor da nossa fé? Jesus. Então é fundamental que a fé de Jesus habite em nós, esteja conosco, para que nós sejamos o tempo todo alinhados, moldados, fortalecidos, renovados, revigorados por esta fé. Esta fé é sem dúvida um dom de Deus, e é o Espírito Santo que nos oferece, que nos abençoa, que nos concede este dom para que a nossa comunhão com o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, seja uma comunhão pautada pela entrega, pela confiança, pela total dependência dele, sabendo que todos os capítulos da minha história, da tua história, serão escritos pela lente, pela caneta da fé, que nós usaremos. E esta caneta da fé, ela nos permitirá contemplar diariamente o nosso Salvador, o nosso Rei, o Redentor. E quando eu contemplo Jesus, e quando eu me deixo entregar e depender totalmente dele, eu começo a entender que as minhas atitudes, as minhas palavras devem ser
parecidas com as tuas palavras, devem ser semelhantes, devem ser idênticas. Eu devo falar como Jesus falou, eu devo caminhar como Jesus caminhava, eu devo andar como Jesus andava, e isso traz-me alguém que é aqui citado, um dos heróis da fé. Vou pegar em Enoque, e diz no versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Vejam bem, Enoque, a característica de Enoque, é que ele amava tanto a presença de Deus, que não sabia viver sem nada. Ele estava imbuído, ele estava empoderado de uma fé tão grande, de que esta presença de Deus era tudo para ele. Era muito melhor que a própria vida. E o escritor de Hebreus vai continuando a dizer, ele não foi achado, ninguém encontrou o corpo de Enoque, ele foi trasladado, ele não passou pelo processo da morte, pois antes, vejam bem, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Como é que Enoque agradou a Deus? Enoque caminhava com Deus. Enoque não se distanciava de Deus. Enoque tinha prazer em passar tempo com Deus. Enoque sabia que a sua vida só fazia sentido se ela estivesse em intimidade constante e diária com o Criador, com Deus. E depois vem no versículo 6 uma chave fundamental para entendermos esta fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os que o buscam. Vejam bem, é necessário. Porque é que é importante nós agradarmos a Deus? Porque esta fé nos faz entender que Deus existe. Deus não é uma miragem, Deus não é um conto de fadas, Deus não é apenas uma ilusão. Nós temos com Ele uma relação pessoal, uma relação estreita. E nós nos acercamos deste Deus todos os dias. É necessário que ele se aproxime de Deus. E porquê? Porque sem fé é impossível agradá-lo. Como é que eu vou agradá-lo? Vivendo na dependência constante da meditação da sua palavra, do estudo da sua palavra, vivendo diariamente prostrado, orando, buscando a sua face. É isto que Enoque fez. Buscou de tal maneira a face de Deus que Deus o trasladou. Certamente que ele agradou a Deus. Eu só vou crescer na minha comunhão com Deus, no meu relacionamento com Deus, na minha contemplação de Deus, de Jesus, quando eu andar diariamente com o meu Deus. E neste andar eu vou estabelecendo uma relação de comunhão tão estreita que a fé se torna essencial, vital, para que esta comunhão, para que esta intimidade cresça, para que esta intimidade se manifeste na minha vida. E nós sabemos também que a fé é um dom que o Espírito Santo, este galardoador, nos concede. Não é nossa própria capacidade. Por isso, quando nós nos acercamos de Jesus, através do dom da fé, nós nos apossamos, nós tomamos posse desta fé de Jesus. Então não somos mais nós. Não somos mais nós a falar, não somos mais nós a desejar, ou a cantar, ou a viver. É Jesus vivendo em nós, falando em nós, se movendo em nós. Esta é a bagagem que eu te aconselho a trazer contigo para o início deste ano. A fé de Cristo, porque sem fé é impossível agradá-lo.
Muito bem, se este vídeo fez sentido, se esta palavra é importante, é relevante para ti, se vale a pena realmente te munires desta bagagem chamada fé, coloca um like, partilha o vídeo, comenta, quero saber o que pensas e vamos continuar ao longo deste ano 2026 juntos, partilhando a palavra e crescendo cada vez mais em fé. Por isso me despeço com a nossa hashtag que diz: cheia de fé, amo-vos até a lua. Bye!